Hoje vamos tratar então de conversões polares para retangular e retangular para polar e trigonometria para corrente alternada. Então a gente já vai lidar direto com exemplos de corrente alternada, porque o pessoal por aí faz essas conversões, tem vídeo dessas conversões, mas não específico para nossa área. Então, a partir de agora a gente vai fazer. O formato polar, ele é bem simples, ele seria o número dele, né, inteiro. Por exemplo, no caso aqui 120 volts, né, a gente pode colocar volts aqui. E ele tem um ângulo, que seria o ângulo que ele representa a defasagem ou adiantamento da corrente, da tensão, da potência, né, da indutância que tem no circuito, se é mais capacitivo, se é mais indutivo. Então, o formato polar, ele seria isso, seria um número, né, o 120, por exemplo, 120 volts por 30 graus. Já o formato retangular, como vocês podem ver aqui, ele é feito de duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Então aqui é 103,92 mais 60i. Essa parte imaginária a gente pode representar com o i para não misturar com a parte real, ou com o j. Às vezes o pessoal coloca um j aqui, mas no caso aqui está i. E 60i, né? 103,92 real mais 60i ohms a gente pode colocar, como se aqui fosse uma indutância e aqui fosse uma tensão. Representando isso no triângulo trigonométrico, ele fica assim, ó. A gente tem a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. A hipotenusa seria a parte polar. Então aqui, ó, é o polar. O cateto oposto aqui, ele seria a parte imaginária aqui, ó. Imaginária. A parte real seria o cateto adjacente. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo θ, né? O ângulo do triângulo trigonométrico aqui, o ângulo θ. Então esse seria o nosso ângulo de 30 graus. Então, quando a gente está no formato polar, a gente achou a hipotenusa e o ângulo θ. Aqui, ó. Quando a gente está no formato retangular, a gente achou o cateto adjacente mais o cateto oposto. Então, representa essa parte. Então, essa parte da trigonometria, cateto oposto e cateto adjacente, representa o formato retangular. E a parte da hipotenusa com mais o ângulo θ representa o formato polar. Nós vamos ver isso na prática. Eu separei em três partes. A primeira parte fala sobre a corrente e a tensão. Então, aqui em cima seria a parte polar, o cateto adjacente a parte real, o cateto oposto a parte imaginária, certo? Na corrente e na tensão, a gente pode representar, então, por exemplo, um número de 5,5 ampere com 55 graus adiantado. Ou a gente pode representar 3 mais J7 volts, né, como se fosse retangular. A gente pode representar de qualquer jeito. As fórmulas para a gente transformar de um para outro, elas estão aqui, ó. De retangular para polar, a gente vai usar aquela famosa fórmula que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É muito famosa. E para achar o ângulo θ de volta, se a gente está no retangular vai para polar, a gente vai fazer tangente invertido, né, o inverso da tangente, ou a cotangente. A gente vai fazer do valor imaginário sobre o real. Então a gente vai botar o valor imaginário aqui sobre o valor do real e dar o cotangente nele, que ele vai sair o ângulo certinho. Então a forma de ir para retangular para polar é essa. De polar para retangular é bem simples. Você vai pegar o valor polar aqui, de polar para retangular, vai fazer o cosseno do ângulo vezes o valor polar. E o cosseno do seno, e o seno do ângulo vezes o polar. Então é o cosseno do ângulo e o seno do ângulo vezes o polar vai dar os dois valores. Vamos fazer aqui na prática esses exercícios. Ó, a gente tem 5,5 mais 55 ampere. Mais 55 ângulo, né? 55 graus de ângulo. Para a gente transformar, então a gente vai ter que usar essa segunda fórmula.
Então a gente vai pegar, ó, cosseno de 55, deu esse valor, vezes 5,5. Então, vezes 5,5. Então, a gente achou, ó, é 3,15, primeiro valor. E agora a gente vai fazer com seno, ó. Seno de 55 graus, deu esse valor, vezes 5,5. E ele vai dar 4,5. Então, a gente vai colocar mais J, representando aqui a parte imaginária, 4,5, no caso, ampere. Então, o nosso resultado aqui é esse. Esse valor em retangular é o mesmo que esse valor em polar. Aqui é retangular. E aqui é polar. Aí, no segundo exercício que a gente tem, ele tá o valor em polar, em retangular, a gente vai passar para polar. Então a gente vai fazer o valor, as fórmulas inversas, ó. A gente vai fazer o quadrado. Então aqui, ó, a gente vai fazer o polar é igual a raiz quadrada do 3 vezes 3 aqui é 9, mais 7 vezes 7, 49. Então, 49. Então, aqui a gente vai fazer a raiz quadrada de 52. Então, vamos ver quanto que dá. Raiz quadrada de 50... Opa! Raiz quadrada de 52 é 7,21. Então, 7,21 é a parte real nossa. Aí, a parte do ângulo, a gente vai fazer aqui, ó. Tangente menos 1, imaginário sobre real. Então, vamos lá, ó. Tangente menos 1. Imaginário. O imaginário é o que está o J. Então, a gente vai fazer 7 sobre 3, 66,8 o ângulo. Então, o nosso resultado aqui, polar, ele é igual a 7,21, ângulo de 66,8 graus. É isso que deu o nosso resultado. Eu trouxe um terceiro exercício aqui diferente para a gente testar. Eu tenho a tensão, e aí eu vou usar essas duas fórmulas aqui. Essas são as fórmulas que seriam usadas da trigonometria para dar o fator de potência na potência. Mas na corrente e na tensão não tem fator de potência. Mas a gente ainda pode, mesmo assim, utilizar essas fórmulas para poder chegar onde a gente quer. Aqui eu só tenho 220 volts e mais o fator de potência, que é a relação entre a parte real e a hipotenusa. Então é 0,6427. Por essa fórmula, se eu quiser achar o ângulo de volta, eu vou ter que pôr o fator de potência no cosseno menos 1. Por quê? Para mim achar o fator de potência seria o cosseno mais o ângulo θ. Se eu fizer o inverso, cosseno menos 1 mais o fator de potência, ele vai dar o nosso ângulo. Então vamos achar o nosso ângulo aqui, ó. Cosseno menos 1 e o nosso fator de potência é 0,6427, ó. O nosso ângulo é 50 graus. Então aqui a gente tem 220 volts, ângulo de 50 graus. Tudo isso por essas fórmulas. Então guardem bem essas 5 fórmulas aqui. Fórmula de retangular para polar, de polar para retangular. E essas de fator de potência, porque elas ajudam a gente a achar o ângulo de volta. Ajudam a gente a achar a parte real, a hipotenusa, por esse fator de média, né, que seria o fator de potência, fator de corrente, fator de tensão, que a gente pode deixar assim. Mas ele não é usado na corrente e na tensão, ele é usado mais na potência. Mas ainda assim a gente pode usar ele aqui para achar a parte real, a hipotenusa, achar o ângulo, que são valores que a gente não, sem essa fórmula a gente não acharia, né? Às vezes depende dos dados que foram dados. A gente achou aqui, agora a gente está com o valor de 220, ângulo de 50 graus, e nós vamos passar ele para retangular. Como que passa para retangular? A gente vai botar, ó, o cosseno do ângulo, que é 50, vezes 220,
Então deu 141,4. Esse é o nosso retangular aqui, ó. E agora a nossa parte imaginária, a gente vai ver aqui, ó. Vai fazer seno de 50 vezes os 220 aqui. Deu 100, então mais J, porque é imaginário, 168,5. No caso é volts aqui, então é volts. A gente conseguiu achar a parte retangular, a gente tem a polar, a gente achou o ângulo aqui através dessas fórmulas. Então a fórmula do cosseno menos 1, com o fator de potência, ele vai te dar o ângulo de volta. E a gente tem essa fórmula aqui também, que o fator de potência é achado pela parte real sobre a hipotenusa, que seria a mesma coisa. A gente pode com essa fórmula conseguir achar às vezes a parte real, a parte da hipotenusa, mas as duas fórmulas principais para transformar de retangular para polar, de polar para retangular, são essas, né? Que é o quadrado do polar, ele é igual ao quadrado do imaginário e do real, da soma do imaginário e do real, ou a soma, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Seria isso. Agora vamos para a parte da impedância. Eu separei essa parte aqui da impedância porque ela tem uma peculiaridade dela aqui que separa ela das outras. Às vezes a gente pode achar a impedância completa, 10 com o grau dela em polar, ou a parte real com a parte imaginária, mas a gente também pode achar ela no polar só com uma parte, ou com a parte real, ou positiva ou negativa, ou com a parte imaginária positiva ou negativa. Para isso a gente tem que usar essa coordenada cartesiana, certo? Então, por exemplo, se a gente achasse só, vou começar desses daqui, depois a gente faz esses. Eu vou para vocês entenderem as coordenadas cartesianas, para que elas servem. Se eu achasse somente se eu tivesse somente o número 5 da impedância, somente um resistor de 5 ohms, por exemplo, lá, o que eu faço para resolver isso aqui, para achar o ângulo certinho, tudo aqui? Se eu fizer a fórmula aqui para mandar para polar, 5 vezes 5 seria 25. Se eu fizer a raiz de 25 vai dar 5. Então, o valor é 5. Aí a gente vem nessa tabela de coordenada cartesiana. Se ela for positiva, ela é 0 graus. Nesse caso é positiva, a gente vai colocar 0 graus. Se ela for parte real negativa, ela vale 180 graus, o ângulo dele. Ó. Se ela for da parte imaginária, que com J, positiva, ela é mais 90 graus. Se ela for da parte imaginária negativa, ela é menos 90 graus, que a gente vai colocar aqui. Isso é tabelado, e se a gente fizer o valor contrário, a gente vai ver que dá certo, ó. Que ele vai voltar no 5. Por quê? Ó, cosseno de 0 graus, ele é 1 vezes 5, ele é 5. Então voltou no 5 aqui. Se a gente fizer seno de 0 graus, é 0 vezes 5, é 0, não vai ter a parte. Então ele vai voltar nesse 5 aqui. Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó, do menos 5. Ele vai dar 25, vai fazer raiz, ele vai dar 5. Como ele é menos 5, a gente vai pôr 180 graus, então aqui, ó, tabelado 180 graus. É isso que ele é no polar. É isso que é no polar, é isso que é no polar. Se a gente for transformar de volta, ó, vamos lá. Cosseno de 180 graus vai dar menos 1. Vezes 5, ele vai dar menos 5. Chegamos no resultado do retangular que a gente queria. Aí se a gente fizer o seno de 180 graus, ele vai dar 0 vezes 5, vai dar 0, então ele vai ficar só com a parte real de menos 5. Vai voltar nele normal. Isso é uma coisa que pouca gente ensina, pouca gente fala dessa tabela de coordenada cartesiana, porque você tem que tabelar aqui quando a impedância só tem uma parte dela, para você poder fazer os cálculos de lei de Ohm depois mais para frente, quando você tiver lá a tensão ou corrente certinho, com 10 ângulo de 20, mas você não tem aqui
a parte de impedância. Como é que você vai achar a terceira variável, né? Aqui a gente tem, ó, um positivo, só que do imaginário. Então, ele vai dar 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz de 5 de 25 vai dar 5. Nessa fórmula aqui, da trigonometria básica. Só que como ele é uma parte imaginária positiva, se a gente for na parte imaginária positiva aqui, ele tem que entrar com 90 graus, está dizendo. Porque o 90 graus faz parte da parte imaginária positiva. Se a gente for fazer a transformação para retangular de volta, a gente achou o polar dele aqui, a gente vai achar cosseno de 90 graus é igual a zero, vezes 5 é igual a zero. Então ele não tem parte real, ele só vai ter a parte imaginária. Aí se a gente fizer seno de 90 graus é igual a 1, vezes 5 vai dar 5. Então J 5. Voltamos para o retangular aqui. Último caso. 5 vezes 5, 25. Se a gente botar na raiz vai dar 5. Então vai dar 5, ângulo de menos 90. Porque parte imaginária negativa, ela é menos 90. Se ela deu menos 90 aqui, e a gente for transformar de volta isso para o polar, para o retangular, me perdoem, se a gente for transformar isso de volta para o retangular, a gente vai ver, ó, cosseno de menos 90, ele dá 0, vezes 5, dá 0, então ele não tem parte real. Se eu fizer seno de menos 90, vai dar menos 1 vezes 5, menos 5, menos J5 porque ele é imaginário. Então a gente tinha que fazer essa parte porque é uma especificidade da impedância. Você pode encontrar ela só com uma parte aqui, ou da parte real ou da parte imaginária. E depois para calcular a lei de Ohms, para tentar achar o corrente ou tensão, você não vai conseguir se você não souber essa coordenada cartesiana básica tabelada. Então, parte real é 0 graus, quando você não tem. Parte imaginária positiva é 90 graus. Parte real negativa, 180 graus. E parte imaginária negativa, menos 90 graus. Agora vamos transformar os outros que são básicos, mas são como os exercícios que a gente fez de corrente de tensão, que tem as duas partezinhas aqui. Então a gente consegue transformar, ó. Se a gente tem aqui para transformar 10 ângulo de 20 para retangular, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa fórmula que eu já dei aqui, que é o polar cosseno do ângulo, polar seno do ângulo. Então vamos lá, ó. Cosseno do ângulo de 20 vai dar esse resultado, vezes o 10, então ele vai dar 9,39. Então o retangular dele é 9,39. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, essa outra parte aqui seria seno de 20 graus vezes o 10. Então ele daria mais, aqui é mais, não deu negativo, né? J pode dar negativo, tá? 42 ohms no caso, porque é uma impedância, né? Aqui é ohms. O anterior. Então, o resultado disso, o resultado desse polar é a mesma coisa que esse retangular. Se a gente pegar aqui na calculadora e colocar 9,39 mais J, foi 4,2 que deu, acho. E eu botar igual, opa, é o outro, ó, 10, direto na calculadora, pelo complexo da calculadora. Ângulo de 20, ó, ele vai dar 9,39 e 3,42 certinho. Eu esqueci de pôr o 3 ali. Vamos fazer o inverso agora. A gente tem o polar, o retangular tem que transformar em polar. Então a gente vai fazer aqui, ó, raiz de 5 vezes 5 é 25, mais 3 vezes 3 é 9. Esse resultado vai dar raiz de 34, né? 25 mais 9 dá 34. Então raiz de 34 a gente vai achar 5,83. 5,83. Então a parte real, a parte polar é 5,83.
O ângulo é dado, como eu já disse, pela tangente menos 1 de tangente menos 1 de 3 sobre 5. 3 que é a parte imaginária sobre 5 que é a parte real. Ele deu 30,96. Então, ó, deu o ângulo de 30,96. Se a gente botar isso aqui se a gente colocar isso aqui para tirar a prova real no complexo, ó, direto no complexo, ó, 5,83 ângulo de 30,90 e eu não lembro o ângulo ao certo, mas ó, 5, mais J 2,99 que dá exatamente o que a gente colocou. A terceira e última parte que eu quero tratar com vocês é o seguinte, a parte de potência. E aqui a gente vai ver mais essa parte de fator de potência porque ele usa mesmo. No caso da potência, pessoal, a parte da hipotenusa é a parte da potência em VA, dada em VA. A parte do cateto oposto, ele é dado a parte imaginária, que seria a parte da potência em VAR. E a potência que a gente está acostumado, que é em watts, ela é dada com cateto adjacente. Então, quando a gente faz tensão vezes corrente, na lei de Ohms, que a gente quer achar a potência é igual a V vezes I, a gente está achando a hipotenusa. Então a gente está achando o resultado em VA. Entendeu? Então quando ele está em VA, quando a gente faz corrente vezes tensão, a gente vai achar a potência em VA. E depois, se a gente transformar ela para retangular, a gente vai achar ela no resultado em VAR e em watts. E depois, se a gente quiser, a gente pode achar o fator de potência dos dois. Eu coloquei aqui, ó. Então a gente está com a potência em VA. Vamos achar então a potência real e a potência imaginária dela, né? A gente está com a potência aparente dela. Então, se eu fizer cosseno de 33 graus, que aqui é 400 volts, 400 VA, volts ampere, ângulo de 33 graus, vezes 400, eu vou achar aqui, ó, 335,46 watts, mais J, a gente vai achar a parte imaginária agora. A parte imaginária é seno de 33 graus, né, vezes 400, vai dar 217,85 VAR. Então a gente achou ele aqui, ó. A gente achou a potência em watts e a potência em VAR a partir da VA com o ângulo dela. Agora a gente vai fazer o contrário, ó. Pessoal, vou fazer o exercício 2 e os dois fatores de potência a partir de agora, que o segundo vídeo encheu meu celular, deu pau aí, não conseguiu continuar gravando enquanto eu falava. Então, na potência aqui, nós vamos transformar esse aqui de retangular para polar, ou seja, de watts e VAR, nós vamos voltar ele para VA, né? Que é a potência volts ampere. Aqui, para fazer isso, a gente vai ter que usar aqui, ó, de retangular para polar. A gente vai ter que fazer VA é igual a VA ao quadrado é igual a W e VAR ao quadrado somados, né? A famosa fórmula lá. Então a gente vai fazer assim, ó, 215 ao quadrado mais 190 ao quadrado. Que vai dar, ó, vamos lá. 215 vezes 215 vai dar 46,225. 40 e... Deixa eu ver aqui se está certinho. 46,225 mais... Agora, 190 vezes 190. 36,100. Então, a gente soma os dois. Mais 46,225. Deu 8,2. Então, aqui, ó. Raiz de 8,2... 325. Vamos fazer a raiz aqui.
Então, ó, raiz de 82.325 deu 286,92. Então, 286,92. Essa é a parte polar. Agora a gente vai fazer o ângulo, o θ. Que ele é, lembra, tangente invertido, né? Tangente menos 1. Parte imaginária sobre a parte real. Nossa parte imaginária é 215, então a gente vai fazer 215 sobre a parte real, que é 190. E vamos chegar no resultado de 48 graus e 53. Então, 48 graus, 53. Aqui é o nosso resultado polar, é esse que tem que é a mesma coisa que esse retangular. Mas aqui, como é potência, a gente representa 3 tipos de potência diferentes. No caso aqui, a gente achou a potência em VA, né? E aqui, no retangular, a gente teria a potência em watts e VAR. Seria isso então. Para achar os fatores de potência, eu deixei as fórmulas aqui. Tem 2 jeitos de achar. Ou a gente acha pelo cosseno do ângulo, ou a gente acha pelo número real sobre a hipotenusa, que seria watts sobre VA. Vamos fazer um de cada um, ó. Então, se eu colocar o watts, que é 190, ó, 190 sobre 190 sobre o nosso VA, que é 286,92. Então, sobre 286,92, nós vamos achar 0,6622. Esse seria o do exercício 2, né? Então, 0,6622. Se a gente quiser tirar a prova real, a gente pode tirar a prova real achando o ângulo invertido, que é menos cosseno, né? Então, ó, menos cosseno do fator de potência, que é 0,6622. Ele vai dar 48,53 o ângulo, que é exatamente o ângulo que a gente tem aqui, ó, 48,53. Então a gente aprendeu mais uma coisa, que o inverso do cosseno, se a gente pegar o fator de potência e der o cosseno invertido, ele volta o ângulo pra gente. Então, mais uma coisinha aprendida aqui. Vamos pro primeiro exercício aqui, que foi onde meu vídeo parou, né, de gravar aqui. A gente achou a parte retangular dele, que seria o watts e o VAR. Vamos fazer ele pelo cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo, ó. Cosseno de 33, que é o ângulo dele do primeiro exercício, ó, 0,838. Então, 0,838. É isso que a gente achou aqui. Se a gente inverter o cosseno, como eu ensinei de novo aqui, ó, se eu pegar o cosseno menos 1, ó, cosseno menos 1, e colocar esse fator de potência, a gente acha o ângulo de novo, ó, 0,838, 33 graus, 0,07, 33 graus, bateu, tá perfeito. Então aqui, ó, 33 graus. Então a gente fez até a prova real aí. Então o legal, galera, é que é assim, as fórmulas básicas para você achar do retangular para o polar, do polar para o retangular, são essas, né? Que é o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Para achar o ângulo é tangente menos 1 de imaginário sobre real, né? E para achar de polar para retangular, a gente vai achar o cosseno do ângulo ou seno do ângulo vezes o polar ou a hipotenusa, né? Que no caso é o nosso VA aqui na potência. Essas são as fórmulas básicas. Mas através do fator de potência, além de a gente achar o fator de potência, a gente aprendeu que também a gente consegue voltar a angulação, né, o ângulo de defasagem deles. A gente também consegue, por essa fórmula de potência, achar a parte real ou achar a parte da hipotenusa, ou seja, a parte de watts ou a parte de VA, né, no caso da potência aqui. Então não tem só essas duas fórmulas, essas fórmulas elas também ajudam bastante. Então são 5 formulinhas aí que a gente pode usar, usar e abusar para poder conseguir transformar de polar para retangular, de retangular para polar,
Porque isso é muito importante lá na frente para depois a gente começar a usar a lei de Ohms e começar a achar corrente, achar tensão, né, fazer associação de resistores, conseguir achar todas as coisas. Por último, galera, a última coisa que eu queria falar aqui com vocês é... Deixa eu achar aqui a folha. Olha o que eu fiz com a folha. Aqui. Que eu esqueci de falar no começo do vídeo algo muito importante. O formato polar, ele serve para multiplicação e divisão. Então, se você está na lei de Ohms e precisa multiplicar ou dividir alguma coisa, você sempre faça nesse formato polar, que vai dividir ou multiplicar. Ele vai dividir ou multiplicar. Se você tentar fazer soma ou subtração aqui, vai dar errado. Então não faça no formato polar. Transforma ele para o retangular para você poder somar ou subtrair. Ele é o formato correto para adição e subtração. Então, por isso que a gente usa muito essa conversão de polar para retangular, de retangular para polar. Porque esse formato é o melhor formato para divisão e multiplicação, que é o polar. E esse formato é o melhor formato para adição e subtração, que é o formato retangular. Até dá para você fazer multiplicação e divisão aqui, mas ele é muito complexo. É mais fácil transformar de um para o outro e ir fazendo esses cálculos para poder chegar no cálculo final que você quer, de corrente, de tensão, de um ramo específico, de qualquer coisa. É isso aí, o vídeo de hoje é isso, né? Seriam essas conversões de polar para retangular, de retangular para polar, mas você vendo isso dentro da trigonometria, aplicada diretamente para corrente alternada, diferentemente de outros vídeos que a gente vê no YouTube aí, que ele só fala, vou te ensinar a converter de polar para retangular, de retangular para polar, mas o cara nem sabe de onde veio, para onde vai, do que foi feito, por que foi feito daquele jeito, onde que serve, onde que aplica, né? E foi isso que a gente colocou no vídeo. Obrigado e até o próximo.